Graça e paz, igreja do Senhor. Esse amém pode ser melhor? Graça e paz, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com o nosso Deus? Levanta a sua mão assim. Eu vou deixar com a igreja aqui o Salmo 68, versículo 35. Amém, igreja? Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. Ó Deus de Israel, é que dá fortaleza. O Deus de Israel é quem dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito Deus. Amém, igreja? Diga assim comigo: bendito seja Deus. Vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos adorar o Todo-Poderoso. Amém, igreja? De ti de ti. Peça mais, de ti. Mais uma vez, igreja, peça mais, de ti. Menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim. Peça mais, de ti.
Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Solta sua voz e adore ao Todo-Poderoso. E ele cresça, eu diminua. Adore, adore, adore a ele. Eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória, ele cresça, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas adore a ele bem baixinho, vai. De ti de ti. Eu quero ouvir a voz da igreja adorando ao Todo-Poderoso. De ti, adore, adore, adore a Ele. De ti. Feche os teus olhos e peça mais, peça mais. De ti. De ti. Menos de mim, menos de mim. Solta sua voz e adore a Ele. E menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça em nosso meio, igreja. Que Ele cresça. Adore, adore a Ele. Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça,
salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Quem crê que o Espírito Santo de Deus está presente neste lugar? Então vamos continuar adorando ao Rei. Amém, igreja? E que se abra os céus e o seu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e que se abra os céus. A nossa festa no nosso Deus, e se abra os céus, e o teu reino vem. Declare, declare. A nossa festa no nosso Deus, e os céus fechados se abram, e os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Em
abra o céu e o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus. Que se abra o céu e que se abra o céu e o teu reino vem. A nossa festa no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A nossa fé está em Deus, igreja. Adore, adore, ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, ruja o leão. De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão E que a terra estremeça. Eu quero ouvir a voz da igreja diante da majestade de Jesus. que ruja o leão. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que se abram os céus Que se abra o céu e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Rei. e que se abram E que se abra o céu e o teu reino vem. a nossa A fé nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e o teu reino vem. e venha teu reino, A nossa festa, venha o teu reino, Senhor, nosso Deus, venha o teu reino, teu reino, a nossa festa, no nosso Deus. venha o teu reino esta noite, Senhor. Seja feita neste lugar a tua vontade, que neste lugar ruja o leão, que a sua voz seja poderosa neste lugar,
Que a tua voz seja poderosa neste lugar. Que todo joelho se dobre diante da tua presença. Que toda língua confesse que tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. Que se abram céus sobre nossa cabeça esta noite. Que se abram céus diante de nós. Que venha hoje o teu reino neste lugar. E a tua vontade seja feita. Meu Deus, em nome de Jesus, que o teu reino venha sobre toda enfermidade. Venha o teu reino sobre toda opressão maligna. Venha o teu reino sobre cada cadeia, sobre cada grilhão. Venha o teu reino sobre todo o poder do maligno. Porque quando o reino se estabelece, o outro reino é destronado. E hoje vem o teu reino sobre todo medo, sobre toda dúvida, sobre toda incredulidade. Venha o teu reino sobre nós. Estabeleça em nós a tua perfeita vontade, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Jesus. Aplauda forte ao Senhor, aleluia. Aplauda ao poderoso. Amém. Glória a Deus. Amém. Coloque as duas mãos sobre o coração. Querido Espírito Santo, esta noite nós entregamos a primazia e a direção ao Senhor. A tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. A tua palavra ainda diz que tu és o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. Ainda está escrito que onde o Espírito é Senhor, aí há libertação. Então que haja libertação essa noite, que o Senhor possa libertar as nossas vidas pelo poder da tua palavra, que a tua palavra se una à tua presença e estabeleça dentro de nós o teu reino para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Que bom que estamos juntos essa noite para recebermos a palavra do Senhor. Aleluia. Então, para recebermos a palavra que o Senhor reservou para as nossas vidas, quero convidar, por favor, você ir comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, a partir do verso de número 35. Vai comigo lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Quem está comigo, diga reino. A Bíblia diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a se encher de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, e aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Alguém pode dizer glória a Deus? Ok, eu quero começar esta mensagem mostrando como é muito fácil a gente perceber a questão das ocasiões. Vamos ver aqui um outro ângulo desse texto, através de Lucas 8:23. Vai lá comigo, Lucas 8:23. É o mesmo texto,
mas falando aqui a abertura da mensagem, falando agora sobre a questão da ocasião. Lucas 8, 23, você está comigo? Diga amém. A Bíblia diz assim, ó, durante a travessia, Jesus caiu no sono, diga comigo, caiu no sono. Percebam que o texto diz o mesmo que o outro, de que eles estavam para fazer uma travessia. Jesus disse, vamos para o outro lado. Só que a Bíblia diz que enquanto eles estavam fazendo a travessia, Jesus caiu no sono. Mas o detalhe vem logo em seguida, quando diz, logo, ou seja, foi na sequência, assim que Jesus caiu no sono, logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade, e o barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Está claro até aqui? Diga amém. Ok, por que eu quero começar falando sobre a ocasião? Porque, irmãos, percebam que o texto diz que a tempestade só se levantou depois que Jesus já estava dormindo. Ou seja, eles já tinham iniciado a travessia, mas ainda que eles já estavam no mar, ou atravessando o mar da Galileia, que na verdade vocês já sabem, na verdade o mar da Galileia tem esse nome por causa da extensão, mas na verdade ele é um grande lago. E o texto diz que a tempestade só se levantou depois que Jesus já estava dormindo. Isto é ocasião. Se formos aplicar isso aqui, podemos ver em inúmeros textos bíblicos que parece que no momento exato em que surge uma oportunidade, o inimigo se levanta para levantar tempestades. Alguém está ouvindo, sim ou não? Ou seja, Jesus havia dito, nós vamos para o outro lado, mas a Bíblia diz que a tempestade só ocorre quando ele está dormindo. E eu estou aqui fazendo uma aplicação de que há momentos que parecem muita coincidência, que é exatamente naquela ocasião ou naquela oportunidade que aquilo ocorre. Sim ou não? Que é como se parecesse que todas as peças tivessem sido organizadas exatamente para aquele momento. Sim ou não? Então, é aqui. Parece que as peças foram mexidas para que tudo acontecesse numa sequência. Eles não enfrentariam a tempestade se Jesus não tivesse dito, vamos para o outro lado. Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Só enfrentaram a tempestade porque Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Ok, mas por que a tempestade não surge? A Bíblia diz, a tempestade só surge logo após Jesus cair no sono. Então vamos lá. E é exatamente por causa da tempestade que a Bíblia diz que os discípulos se encheram de temor. Se encheram de quê? Porque a Bíblia diz, o barco, por causa do forte vento, na verdade essa tempestade aqui não é uma tempestade de raios. O original diz que é uma tempestade de vento. Ou seja, o vento começou a levantar as ondas e de tal altura que a onda levantada pelo vento fazia com que as águas do lago entrassem no barco. Por isso eles viram o perigo, o barco começou a se encher de água. Então eles se viram em grande perigo. Então diga comigo assim, ocasião. Então há momentos na nossa vida que parecem que todas as coisas estão juntamente em um complô contra nós. Vocês já perceberam isso ou não em alguns momentos da nossa vida? Sim ou não? Que as coisas parecem jogar contra. Sim ou não? Alguém percebe isso na sua vida? Sim ou não? Que parece que as coisas jogam contra, parece que é como se fossem as coisas combinadas, ou de forma combinada as coisas ocorrem. Só que, olha que interessante, o mesmo texto que diz que a tempestade só acontece depois que Jesus pega no sono, ou seja, na hora que Jesus está dormindo, é por isso que eles entram em pavorosa, ficam preocupados e vão correr para Jesus, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Há um detalhe no texto, e aí a gente volta para o texto que acabamos de ler, ok? Vamos voltar para
o texto que lemos de Mateus, capítulo 8, verso de número 38. Vai lá comigo. Agora já é Mateus 8, 38. Volta lá. Para Mateus 8, 38, por favor. Mateus 8, 38. Ok, vou ler aqui. A Bíblia diz assim: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa o quê? Numa almofada. Ele dormia com a cabeça em uma almofada. E os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Ok, mas eu quero pegar o início aqui do texto, que diz que Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Ok, ninguém estava vendo Jesus na frente do barco, ninguém estava vendo Jesus no meio do barco, porque Jesus estava na parte de trás. Agora, o texto diz que ele estava dormindo. Como eu disse, a tempestade se levanta exatamente nesse momento que ele está dormindo. Ocasião. Parece que todas as coisas criam um complô para que aquilo ocorra, mas existe uma outra coisa que precisamos pensar, é a nossa percepção. A nossa o quê? Então, como eu volto aqui, vamos trazer de novo. Estou perdido não, viu gente? Estou sabendo o que eu estou falando. Pega aqui o controle e traz de volta para aqui. Então, em um momento, parece que as coisas estão contra. Parece um complô para as coisas darem errado. Para que eu fui me meter no meio do lago? Para que eu fui pegar este barco? Agora que Jesus está dormindo, é exatamente na hora que ele está dormindo que vem uma tempestade. E não vem uma tempestade qualquer, vem uma tempestade de vento que está jogando água para dentro do meu barco. Tudo parece dar errado, tudo parece ser contra, mas ainda existe a questão da nossa percepção. Porque apesar de Jesus estar dormindo, Jesus continua a bordo. Você não ouviu? Apesar de tudo parecer contrário, Jesus ainda estava a bordo. Eu quero dizer para você que as coisas parecem remar contrário, parece vir contra você, parece um complô contra a sua vida, mas não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque Jesus não desceu do barco. Alguém pode dizer aleluia? E esse é meu consolo, é meu conforto também, meu irmão. Você acha que eu não passo por luta? Por dificuldade, todos nós passamos. Às vezes parece que as coisas remam contra nós. Já passou na vida assim, que parece que as coisas estão tudo tranquilas assim, a água está um cristal. De repente assim, vem um levante, né? Até a gente usa essa linguagem, né? Vem um levante. Sim ou não? Parece que aí a água vem para aqui. E é engraçado que quando a água parece que vem para aqui, o barco vem para cá. Né? Quando a gente mede onde a gente está para o levante parece maior do que onde nós estamos. Né? Sempre a ideia de que o gigante sempre será maior do que o pequeno Davi. Mas escute, irmãos, quando tudo parece um complô contra as nossas vidas, quando tudo parece que se cria uma ocasião perfeita para que aquilo ocorra, meu irmão, a gente precisa lembrar, é onde existe o nosso consolo e o nosso conforto. É onde precisamos trazer isso em nós. Nós não podemos perder a visão correta. Ainda que a tempestade aconteceu enquanto Jesus dormia, Jesus não desceu do barco. Ele ainda estava ali. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer amém? Então, a minha mensagem hoje é uma mensagem simples, mas, irmãos, deixa eu voltar a dizer para vocês isso. Não é porque uma mensagem é simples que ela deixa de ser poderosa. Na verdade, eu diria para vocês que as mensagens mais poderosas são aquelas da simplicidade da palavra. Porque às vezes estamos correndo muito atrás de grandes coisas e esquecendo que são as bases que nos mantêm de pé. E, meu irmão, eu estou sendo provado
na mensagem que eu preguei para vocês no último domingo. Eu acho que uma das partes mais importantes da mensagem que eu preguei domingo agora foi quando eu disse: qual é o maior sucesso de uma igreja? O maior sucesso de uma igreja é permanecer, é perseverar. Porque, irmãos, nós somos tentados todo o tempo a, quando enfrentamos lutas, sermos tentados a o quê? A desistir. Sim ou não? Mas aí eu volto para essa mensagem simples. Se eu olhar para ter... Eu vou usar uma linguagem, irmãos. Eu não sei se, como eu falo para vocês, eu uso muito a ilustração de filme, porque é o universo, como eu disse, que eu me apaixonei, esse universo da sétima arte. Mas, assim, existe um filme que eu acho que no Brasil... não sei se vocês sabem disso, né? No Brasil eles mudam os títulos dos filmes se eles percebem que aquele filme não será vendável, não há um grande apelo para venda com aquele título do jeito que ele é. Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Havia um filme antigo que o nome do filme era, se eu não me engano, é Sister Anne, a Babá Anne, ou Ana, alguma coisa assim. Só que eles diziam: ninguém vai assistir um filme chamado A Babarana, por exemplo. Aí eles disseram: vamos botar o nome do filme A Mão que Balança o Berço. Soava até mais de forma de terror para vender o filme. Então, os brasileiros gostam de mudar título de filme, se o filme... E aí, então, um filme que, se eu não me engano, no Brasil, chamaram ele de Mar em Fúria. Foi chamado assim, Mar em Fúria. Com Mark Vogelberg, esse filme. Mas o título original dele em inglês é Perfect Storm, a tempestade perfeita. Porque no dia em que eles saíram para pescar, até uma história real, eles saíram para pescar e foram para longe, onde eles não costumavam ir, para conseguir uma pesca que eles não vão acontecido antes, tudo havia colidido para a tempestade do século. A frente fria, uma tempestade que se juntou com outra, um epicentro, e aí foi juntando tudo, e eles encontraram a maior tempestade da vida deles no meio do mar. Então, às vezes acontece isso, parece que todas as coisas se juntam para criar a tempestade perfeita. Para a gente olhar para um lado e para o outro e assim, não tem o quê? Não tem saída, parece que ele está no olho do furacão. Já aconteceu isso com você ou não? Parece estar no olho do furacão, mas irmãos, é isso que eu quero dizer, eles estavam no meio do lago, água para todo lado, água entrando no barco, mas não importa. A nossa fé é de que Jesus está a bordo, ele não desceu do barco, ele ainda estava ali. Alguém pode dizer aleluia? Meu Deus, isso é tremendo, essa é a nossa fé. É a nossa fé. Nós precisamos fazer escolhas todos os dias. Eu sei que somos tentados a desistir, mas quando pensamos em desistir, é quando olhamos para a tempestade. Mas quando olhamos para quem está no barco conosco, a gente diz assim: ainda há esperança. Alguém pode dizer glória a Deus? Irmãos, ouça que eu vou te dizer a parte de Deus. Eu achei perfeita a maneira como o Espírito me deu a abertura dessa mensagem. Porque, como eu disse, às vezes nós vemos os milagres bíblicos e só vemos o milagre e esquecemos de pintar que aquele cenário não é tão diferente da nossa própria vida. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Que às vezes em nossa vida passamos usando a ilustração do filme, passamos pela tempestade perfeita. Parece que todas as coisas colidem, coincidem, combinam para nos deixar cercados e dizer: rapaz, como é que eu saio disso aqui? Senhor, não. Mas eu preciso me lembrar, como no texto, que foi Jesus que disse: atravesse para o outro lado. E o Deus que disse para eu atravessar para o outro lado, eu estou seguindo a ordem dele, ele não me abandonou no meio do caminho. Alguém pode dizer aleluia? Diga assim comigo: ele está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Três coisas eu enxergo aqui
para sermos abençoados nessa noite. E é aí que a gente precisa combater em nossa vida. Alguém está ouvindo ou não? A primeira delas é com a pergunta dos discípulos. Lembre-se, Jesus estava dormindo, mas ainda ele estava dentro do barco. Não é porque ele estava dormindo que ele desceu do barco, ele ainda estava ali. A Bíblia diz que ele caiu no sono. Foi depois que ele caiu no sono, a tempestade veio. Quando eles percebem a água entrando, porque assim, o que dá a entender é que eles não correm imediatamente para Jesus. O que dá a entender que, como eles eram pescadores, eles tentaram lidar com o problema. Mas quando eles perceberam que eles já estavam em grande perigo, diz o texto, quando perceberam que estavam em grande perigo, ou seja, o barco provavelmente tinha chegado no nível em que já era perigoso continuar se enchendo de água. Eles foram acordar Jesus. A gente não tem essa explicação, o texto não dá, eu também não quero me deter nisso. Por que com a tempestade comendo no centro, Jesus não acordou por conta própria? A gente não tem essa explicação. O máximo que a gente pode imaginar, lendo os textos que vêm antes, é que Jesus já havia trabalhado bastante. Já havia feito a obra de Deus, ministrado a muitas pessoas. Então, a parte física dele chegou à exaustão. O que a gente pode só imaginar, o texto não diz, é que esse sono de Jesus não foi o sono da noite. Era o sono de alguém completamente exausto. Só que a Bíblia diz que os discípulos correm para Jesus e dizem para Jesus: Mestre, estamos morrendo, o Senhor não se importa? Ou estamos para morrer, o Senhor não se importa? E aqui é a primeira coisa que precisamos combater na nossa vida, porque essa pergunta dos discípulos é uma grande tentação que passamos quando estamos no meio da tempestade. O que podemos chamar assim? Que a tempestade é o momento da nossa luta, o momento da nossa prova. Alguém está entendendo sim ou não? E é no momento em que passamos por uma luta e por uma prova, é que somos tentados a duvidar do amor de Deus. Quando os discípulos perguntaram, Jesus não se importa? Eles estavam dizendo o que para Jesus? Nós estamos duvidando de que o Senhor tem algum interesse realmente na nossa vida, de que a gente esteja bem. Porque a gente está para morrer e o Senhor está a continuar aí o quê? Dormindo. Irmãos, vamos fazer uma autoavaliação e eu começo por mim, porque como eu já disse para vocês, eu não subo no púlpito achando que eu sou o super-homem, pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos esse tesouro guardado em vasos de barro, para que a excelência da glória seja dele, não nossa. Amém? Todos nós aqui, para vencermos os nossos obstáculos, temos que usar a mesma arma, a mesma ferramenta, que é a nossa fé. Ninguém aqui vê esse mundo dotado de superpoderes. Alguém pode dizer glória a Deus? Então, todos nós precisamos usar a mesma coisa. Então, para que possamos vencer as tempestades da vida, eu não posso cair nessa tentação chamada dúvida. Chamada o quê? Dúvida. Escute, irmãos. Não é porque você tem um problema que Deus deixou de amar você. Vou repetir. Não é porque você tem um problema que Deus deixou de amar você. Não é porque você está passando por uma prova que Deus deixou de se importar com você. Irmãos, essa é uma tentação do diabo. Pode ter certeza, às vezes, somos gospel demais e espiritualizamos muita coisa que não é espiritual. Ok? Então, mas a gente não pode deixar de considerar que o nosso adversário se aproveita de circunstâncias e situações da nossa vida para ele ganhar terreno. E o terreno que o diabo quer ganhar em nossa vida não é necessariamente o problema que estamos atravessando, mas o que o problema pode causar dentro de nós. Vou repetir. Isso é um grande ensino de Deus. Não necessariamente o que o diabo está querendo ganhar de espaço na nossa vida é o problema em si que estamos atravessando, mas o que aquele problema pode fazer dentro de nós. E no caso aqui, quando eles perceberam que a água estava entrando no barco, que aqui se aplica à nossa vida, a hora do levante, a hora da prova, a hora da dificuldade, eles dizerem assim: o Senhor não se importa? Eu já disse isso para vocês e foi um dos momentos
muito fortes que eu tive com Deus em um dos meus momentos de oração em meu quarto. Um dia eu estava orando e buscando a Deus e ouvi o Espírito me dizer: a maioria das pessoas não duvidam do meu poder. As pessoas duvidam do meu amor. Elas duvidam que eu me importe com elas. Elas não acham que eu não tenho poder. Elas não acham que eu vou usar o meu poder por elas. Eu disse: meu Deus, é verdade. Eu disse: uau, é isso mesmo. A gente, quando duvida, não duvida do seu poder. A gente continua achando que o Senhor é Deus. Só que a gente não acha que o Senhor é o Deus que se importa, que vai se importar comigo, que vai olhar para mim. E isso, aí sim, é a tentação do diabo. Alguém está ouvindo ou não? O diabo faz de tudo para que você duvide do amor de Deus, de que Deus se importa com você. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Então, vamos conectar. O Jesus que não desceu do barco, que continua a bordo, ele se importa com a nossa vida. Se importa com o quê? Com qualquer aspecto da nossa vida, irmãos. Alguém pode dizer aleluia? Irmão, com qualquer coisa, irmãos. Eu não estou dormindo bem à noite. Jesus se importa. Eu não estou conseguindo honrar minhas contas. Jesus se importa. Eu não estou... Eu estou passando uma luta no meu casamento. Jesus se importa. Eu estou passando uma guerra, porque eu estou tentando, sei lá, ganhar o meu esposo, a minha esposa para Jesus. Jesus se importa. Jesus se importa com cada aspecto da nossa vida. Amém? Porque volto a dizer, outro dia eu dei essa ilustração, eu percebi que os olhos brilharam, eu disse: uau, que bom que todos entenderam. Quando você está se afogando, o salva-vidas, quando ele encosta com jet ski perto de você, ele não diz: e aí, você está se afogando porque você que inventou de se jogar no mar ou alguém jogou você? Ele simplesmente te tira da água. Sim ou não? Se um salvador natural faz isso, imagine Jesus. Ele é o salvador. Se você é humilde o suficiente para dizer: Jesus, socorro, eu preciso de ti, ele vai lhe ajudar. Alguém pode dizer aleluia? Então diga assim comigo. O primeiro perigo, diga comigo, o primeiro perigo na tempestade é a dúvida. O primeiro perigo é a dúvida. E no caso aqui, é duvidar que Deus me ama, que Deus se importa comigo, que a minha vida tem algum valor para Ele. Então, irmãos, às vezes, para muitos crentes, basta uma tempestade, basta uma luta, uma prova, para que ela duvide do amor de Deus. Está claro isso? Sim ou não? Ok. Aí, a Bíblia diz que, finalmente, eles conseguem, obviamente, acordar Jesus, o texto diz isso. Quando Jesus se levanta, a Bíblia diz que Jesus pergunta aos discípulos: por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Na verdade, no original em grego, Jesus pergunta assim: por que vocês são tão medrosos? Onde está a fé de vocês? Então, o segundo perigo dentro da tempestade é que quando eu duvidar, o meu coração vai fazer uma troca entre a fé para o medo. Eu já disse a vocês que não tem como as duas coisas ocuparem o mesmo lugar. Você nunca será um homem ou uma mulher carregado de fé e medo ao mesmo tempo. Isso não ocorre com ninguém. Alguém está ouvindo ou não? Por isso eu prego aqui para vocês. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. A verdade é que nós somos crentes. E crentes se movem por meio da fé. Mas assim que a fé entra em seu curto-circuito, que é a dúvida é um curto-circuito na fé. A dúvida é quando você deixa de ter um único pensamento e passa a ter dois. Eu deveria ter um único pensamento dentro de mim: Deus me ama e Ele se importa comigo. Mas eu passo a ter dois. O outro sentimento ou o outro pensamento é: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele se importa comigo? Pronto, criou dois pensamentos, já é o quê? Dúvida. Ok, quando a dúvida vem, ela é um curto-circuito na nossa fé.
A nossa fiação queimou. Ok? Quando a fé entra em colapso, quando a fé passa, então uma outra coisa ocupa o lugar da fé. Que é o quê? O medo. Vocês estão ouvindo ou não? Tudo que os discípulos vinham agora ler é negativo. Irmãos, por mais que a gente não queira admitir, quando nós deixamos a nossa mente passear, ela só cria os piores cenários. Só. Deixe sua mente vagar. Qualquer uma aqui, eu me incluo. Meu irmão, a nossa mente sozinha, ela não imagina por si só coisas boas. Não, a de ninguém faz isso. Para você fazer com que sua mente projete coisas boas, vai ter que ser de forma proposital. A sua mente imaginar um futuro glorioso, grandioso, vai ter que ser intencional. Ela solta, só pensa miséria. Só pensa negativo. Deixe sua mente vagar. Chegue no médico. Irmãos, eu não sou contra irmos a médico. Mas se às vezes ficarmos só com os médicos, a nossa fé vai embora. Porque o que acontece normalmente quando você vai no médico? Você às vezes recebe um relatório de um exame ou de alguma coisa e a maioria das vezes a ênfase vai estar exatamente, obviamente, naquilo que não está bom. E de repente você recebe uma enxurrada de notícias negativas. Olha, isso aqui não está bom, isso não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui não está bom, isso aqui... Ok, eu não estou dizendo que há nada de errado. Escute, eu não estou aqui tentando dizer que é errado em um médico e que o médico está errado em fazer isso. Eu estou dizendo como essas coisas afetam as nossas vidas. Está entendendo, sim ou não? Então, vou repetir, ainda mais que está sendo gravado. Eu fui na igreja lá, o pastor, a antimedicina. Não, meu irmão, a medicina é uma bênção. Amém? Não sou contra a medicina, pelo contrário, não estou dizendo isso. E não estou dizendo também que o médico está errado em fazer isso. Ele não está ali para mentir, ele está ali para dizer a verdade, dizer o que está no relatório, no exame. Mas o que eu estou dizendo é como isso nos afeta. Então, de repente, ele começa a dizer isso aqui não está bom. Então, como reagimos a isso normalmente? Quando a gente deixa a mente vagar, a gente começa a criar os piores cenários. Eu já começo a me ver tomando remédio, às vezes tomando remédio para a vida toda. Eu começo a ver tal órgão entrando em colapso. Eu começo a ver eu ficando acabado, inválido. E aí eu começo a pensando em desenvolver uma doença que eu vi meu avô passar, ou meu pai passar. E minha mente, em questões de segundo, pinta o pior cenário. Então, meu irmão, quando eu pinto o pior cenário, eu não estou criando uma expectativa de coisa boa. Eu estou criando uma expectativa de coisa ruim. O mal, quando eu tenho expectativa do mal, não é fé. É medo. Os discípulos não estavam pensando que aquilo tudo ia acabar bem. Eles estavam pensando... Irmão, naquela hora os discípulos já tinham visto o barco naufragando. Eles já tinham criado tudo na cabeça deles. O pior cenário, tanto que eles usaram, eles disseram assim, Senhor, o Senhor não se importa que o barco vai estragar cheio de água? Eles estavam falando assim. Senhor, o Senhor não se importa que vamos chegar atrasados no nosso destino, porque vai ser difícil continuar a viagem com o barco mais pesado, cheio de água. Ou o trabalho que vai dar... Não, eles não disseram isso, Senhor, nós vamos morrer. Morrer é o final. Não existe na cabeça da gente, como ser humano, algo pior do que morrer. Morrer é o fim. Morrer é o fim. Por isso Jesus, olha como Jesus diz, ele não diz só porque vocês são medrosos no original em grego. Como eu disse, aqui é a segunda. Falei de dúvida, agora estou falando de medo. Qual é a segunda coisa que pode acontecer na tempestade? Medo. Porque quando sua fé entra em colapso, ela vai dar lugar a outra coisa. Quando não há fé, o quê? Jesus disse, por que vocês são tão medrosos? Então ele disse o que estava instalado. Aí ele perguntou, tá bom, quando eu procuro em vocês, aonde está a fé de vocês? Eu não vejo. Se eu não me engano, na versão... no mesmo texto, se eu não me engano, em Mateus, Jesus usa a expressão dizendo, a fé de vocês ainda é pequena. É uma fé pequena. Ou seja, é uma fé de curta duração. Uma fé de quê? Curta duração. Logo, logo, ela dá lugar a uma outra coisa. No lugar da fé, entrou o quê? O medo. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não há nada de errado sermos tentados pelo medo.
o que está de errado conosco é quando deixamos que o medo domine a nossa vida e as nossas decisões sejam tomadas por ele. Alguém está ouvindo ou não? Vamos dar uma ilustração que é muito forte para nós, os crentes. Você anda com Jesus, ou tenta andar ao lado de Jesus, na fé do amor dele por você, na revelação do amor dele, ou na revelação da paternidade do pai dele por você, ou você anda com Jesus com medo do inferno? São duas coisas completamente diferentes. Sim ou não? Então, o problema não é nós não sermos tentados no medo, porque quando passamos pela tempestade, somos assombrados pelo medo. Quantos estão entendendo isso ou não? Por que somos assombrados? Porque a gente é gente, irmãos. Nós somos gente. Deixa eu dar uma outra ilustração para vocês. Me desculpe, eu fico usando essas coisas, irmãos, mas não é por mal, não é porque enquanto eu vou pregando, elas vão surgindo em mim. Já que eu falei tanto dessa questão da figura do super-homem, que é uma figura que eu usei aqui, que a gente sempre também, qualquer um de nós usamos como se fosse sempre a figura da pessoa perfeita, que ela está acima do bem e do mal, então ela não enfrenta nenhum problema. E essa é uma ideia errada, porque nenhum de nós somos esse tipo de pessoas. Sim. Só algumas ideias aqui. O super-homem foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. O super-homem foi criado por judeus. O super-homem, ele esconde na história dele a ideia de um Messias. Vou abrir um pouco mais isso aqui. Quando você vê o Clark Kent, ele é diferente do Bruce Wayne. Por quê? Porque o Bruce Wayne é um cara que decidiu ser o Batman. Então, ele é o Bruce Wayne, que, sei lá, durante a noite, ele veste a capa e vira o Batman. É diferente do super-homem. O super-homem é super-homem o tempo todo. Ele é super-homem o tempo todo. Mesmo quando ele é o Clark Kent, ele ainda é o super-homem. Agora, como é que o Clark Kent se parece para você? Ele é inadequado, ele é desastrado, ele às vezes é gago, ele às vezes faz bobagem. Por quê? Porque é a maneira como o super-homem nos vê. Porque ele é super, ele nos vê fracos. Aí vamos lá. Quando o super-homem, nessa ilustração que eu estou dando aqui, não me perdi não, gente. Quando o super-homem, ele vem do planeta Krypton para a Terra, é a ideia de alguém que vem de longe para ajudar os que estão aqui. Alguém de cima ajudando os que estão embaixo. Como eu disse, ele foi criado por judeus. Está claro isso ou não? Mas tem uma história do super-homem, onde eu quero chegar, em que o super-homem enfrenta um ser do planeta dele que não pode ser destruído por ninguém. E ele chega muito perto da morte na primeira luta com esse ser. Quando ele vai enfrentar esse ser pela segunda vez, ele o persegue. E na história, o super-homem tem a maior velocidade do mundo. Mas mesmo assim, ele não alcança aquele ser. Ele usa toda a velocidade dele e não alcança o ser. E ele para e reflete. Ele diz assim: eu não sei se eu não alcancei aquele ser porque eu não dei tudo de mim, ou eu não quis chegar até ele porque eu estava com medo. Pela primeira vez na minha vida. Por que eu estou usando essa ilustração? Porque, irmãos, às vezes a gente pode se pintar de super-homem, mas todos nós somos tentados pelo medo. Todos nós somos tentados pelo medo. Agora a questão é, nós vamos viver decidindo a nossa vida baseado naquilo que cremos ou naquilo que tememos. Baseando a nossa vida naquilo que é a nossa fé ou naquilo que é o medo que o diabo tenta pintar para as nossas vidas. Quantos estão entendendo até aqui? Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Foi o que eu disse aqui com os discípulos. Os discípulos se encheram de quê? Se encheram de quê? De medo.
Irmãos, a gente poderia pensar que um monte de detalhe, eu fico, irmãos, quando eu leio o texto, eu fico pensando, eu não leio o texto superficial, eu fico pensando, meu Deus, esses caras eram pescadores, eles já tinham visto tempestade antes. Aí eu fico pensando, se eles caíssem na água, não é possível. Irmão, não é possível um pescador que não sabe nadar. Eu nunca conheci um. Mas você vê que quando você está com medo, você até esquece o que você sabe. Sim ou não? Quando você está com medo, você até esquece o que você sabe. E os discípulos estavam com medo. Mas olha que tremendo. A Bíblia diz que ainda assim Jesus se levantou, repreendeu o vento e mandou o mar se aquietar. O que significa que os nossos milagres, ou os milagres em nossa vida, têm sempre muito mais a ver com quem é Jesus do que com quem nós somos. Alguém pode dizer aleluia a isso? Jesus nos confrontou, sim ou não? Como ele nos confronta, vai viver com medo ou vai viver com fé? Você não pode ter o quê? As duas coisas. Ele vai nos confrontar. Mas os milagres na nossa vida, que observamos, tem muito mais a ver com quem ele é do que com quem nós somos. Aí vamos lá. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Vocês perceberam que os pontos vieram de perguntas? A primeira pergunta foi, Senhor, o Senhor não se importa? A segunda pergunta foi a de Jesus dizer, por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé? Ou onde está a fé de vocês? Uma outra pergunta. E a terceiro ponto é também de uma pergunta. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Eu quero que vocês prestem minha atenção aqui. O texto diz o seguinte, Igreja de Jesus. Prestem minha atenção. Vamos do verso 39. Já estou caminhando para o final. Deus está abençoando sua vida hoje aqui. Diga amém. A Bíblia diz, Jesus despertou. Ele fez o quê? Despertou. Porque ele estava dentro de quê? Do barco. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, shut up. Silêncio. Aquiete. De repente o vento fez o quê? Parou e houve grande o quê? Calmaria. Antes era uma grande tempestade, agora é uma grande o quê? Jesus vai mudar a nossa sorte, irmãos. Amém? Aí a Bíblia diz assim, irmão, repare, quando vem uma grande calmaria, parece que não houve nem antes uma grande tempestade. É um cenário completamente o quê? Oposto. Não diz, não, o vento começou agora a soprar mais fraco. Não, o vento começou a jogar menos. Não, a Bíblia diz, houve uma grande o quê? É um cenário que nada tem a ver com antes, irmãos. Creia, se você mantiver sua fé, o que vai ser estabelecido por Deus da sua vida, nada vai ter a ver com o que você estava passando antes. É o que a Bíblia diz, você não vai nem se lembrar das coisas passadas. Meu irmão, uma coisa que eu creio é que quando a gente mantém a nossa fé, a gente passa por lutas que não nos deixam feridas. Alguém pode dizer aleluia? Pelo contrário, aumenta a nossa fé. Porque você vai lembrar que o seu Deus foi fiel. Aí eu conecto com a mensagem da última quarta-feira, a fidelidade de Deus. Essa mensagem está muito forte dentro de mim. Deus é fiel. Amém? Diga comigo, Deus é fiel. Aí, verso 40 diz, então Jesus lhe perguntou, por que estão com medo, ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A outra pergunta foi, quem é o quê? Quem é este homem? Quem é este homem? Quem é este homem? Na versão Almeida, Revista e Atualizada, a interrogação está no final do texto. Diz, quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Uma vez eu ouvi um pregador dizer que a ideia aqui no original era, que tipo de homem é esse? É como se fosse um tipo de homem que eles nunca tinham o quê? Visto. Então, percebam bem, se eles que andavam com Jesus ainda estavam perguntando que tipo de homem era este, então significa que eles ainda não haviam chegado a esse nível de revelação. Faz sentido ou não? Então você não pode crer naquilo que ainda não foi lhe revelado.
Vou repetir. Você não pode crer naquilo que ainda não foi lhe revelado. Que você não recebeu de revelação. Aquilo que é ainda oculto para você não pode ser crido. Não pode ser recebido, aceito. Então, aqui tem o terceiro perigo na tempestade. E vê como faz sentido. E eu posso também ministrar para vocês, de trás para frente, e vai dar esse resultado. A terceira coisa aqui, na terceira pergunta, é a incredulidade. É o quê? A incredulidade. Porque, irmãos, quando a sua fé entra em colapso, que é a dúvida, você vai se encher o quê? De medo. E quando o seu coração se enche de medo, significa que você não pode mais o quê? Crer. Pode crer. Por isso eles estavam perguntando. A Bíblia diz, eles ainda estavam apavorados. Se estão apavorados, ainda estavam cheios de quê? De medo. No meio do medo, eles estavam ainda perguntando, quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, sabe o que eu amo na palavra de Deus? É que a própria palavra tem respostas para qualquer uma das nossas perguntas. Alguém pode dizer aleluia? E é onde eu creio que nós vamos ser, mais uma vez, grandemente abençoados pela palavra. Então vamos responder a pergunta dos discípulos, que ainda não haviam chegado a esse nível de revelação. E eu vou mostrar para vocês, até aqui, quem era aquele homem que o mar e o vento lhe obedeciam. Quem é este homem? Eles não conseguiam ainda crer nisso, nesse nível. Então, estavam incrédulos. Vocês entendem isso que é incredulidade, sim ou não? Ok. Nem incrédulos que eles estavam não crendo mais em Jesus. Eles estavam incrédulos em relação a quem era este homem. Está claro isso ou não? Eles ainda estavam se perguntando quem ele era. Então, vamos lá. Vai comigo na perfeição bíblica, porque é isso que eu chamo de perfeição bíblica. Vai comigo no texto correlato de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Vai lá comigo. Mateus, capítulo 8. Você está comigo? Diga amém. Ok, vai comigo no versículo 8. E a gente vai agora receber uma dose alta, uma overdose de palavra. Uma dose elevada de palavra. Nós precisamos, meu irmão, a nossa fé vem pela palavra, amém? O que os discípulos perguntaram? Quem é este homem? Mas lembre-se, a ideia no original é que, como eu disse, a interrogação vem no final da frase. Quem é este homem que o vento e o mar lhe obedecem? Ok, vamos responder. Mateus capítulo 8, verso 8 diz: o oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Se preciso dizer vão, eles vão. Se eu digo venham, eles vêm. Se digo aos meus escravos façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ele ficou admirado e disse aos que seguiam: lhes digo a verdade, jamais viu o quê? O que foi que Jesus viu na declaração do homem? Ele viu o quê? Meu Deus, que perfeição! Lembra o que ele disse? Aonde está a fé de vocês? O que foi que Jesus viu na declaração do centurião? Fé. O que ele quer encontrar na nossa vida? Medo? Não. Somos tentados a ter medo, mas ele quer encontrar na gente o quê? Fé em quê? Bem, fé nesse mesmo tipo de entendimento que os discípulos ainda não tinham alcançado. Eles nem Israel, então ele incluiu os discípulos. Eles nem Israel encontraram uma fé dessa. Qual foi o entendimento do centurião? Ele disse assim: não frequento sinagoga, não tenho rabino, alguém está ouvindo ou não? Não li Torá, nunca li Pentateuco, mas eu sei, na área militar que eu faço parte, o que é uma autoridade. Eu sou autoridade sobre os meus soldados e tenho superiores a mim. E nessa autoridade, a gente não precisa ficar falando muito. Quando a gente diz vai, eles vão. Quando eu digo vem, eles vêm. Os meus soldados fazem o que eu digo, os meus escravos fazem o que eu digo. Jesus não precisa nem entrar na minha casa. O que precisa entrar na minha casa é uma palavra sua. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Alguém pode dizer aleluia? Basta uma.
Uma só. Foi o que os discípulos não alcançaram. Estavam se perguntando quem desse homem que o mar e o vento, aquele centurião alcançou. Ele disse, basta uma palavra. Em outras, podemos dizer, trocando em miúdos, que o entendimento de autoridade que Jesus tem em sua palavra é o que revela a nossa fé. Porque a nossa fé é na palavra. Basta uma o quê? Jesus usou muitas palavras para silenciar o vento. Então vamos lá, vocês estão me acompanhando ou não? Vamos lá. No bom sentido aqui, vocês entenderam o que eu quero dizer quando eu falo de uma overdose? Vocês entendem que a palavra overdose é uma dose maior que a pessoa poderia receber. Vamos receber uma dose grande da palavra, porque é a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta. Tudo que precisamos é da palavra, irmãos. Aí a Bíblia diz, vamos lá. Ok, ainda estou no capítulo 8. Vamos lá tomar tudo, receber tudo, tomarmos o medicamento, tomarmos o antídoto do que precisamos contra a dúvida, contra o medo e contra a incredulidade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 8, 14, quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre, Jesus tocou na sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muito possuídos por demônios, muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Meu Deus! Bastou uma o quê? Uma palavra, uma ordem. Todos os enfermos e todos os espíritos malignos saíram. Bastou uma o quê? Vamos lá. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Ok. Vamos lá. Verso 26. Por que estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar e houve grande calmaria. Bastou uma o quê? Uma palavra. Vamos lá. Vamos caminhar. Aí a Bíblia diz assim, verso 29. Então começaram a gritar, porque vem nos importunar, filho de Deus, veio aqui nos atormentantes do tempo determinado. A certa distância havia um grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram, se vai nos expulsar, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus só disse, vão. Ordenou Jesus. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Bastou uma o quê? Ordem. Ele disse, vão, e eles foram. Uma legião de demônios. Alguém vai dizer aleluia? Vamos lá. Acabei. Capítulo 9. Na sequência. Ok. Verso 4 diz... Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para a sua casa. O homem se levantou e foi para casa. Aí a Bíblia diz assim, ao ver isso, a multidão se encheu de temor, louvou a Deus por ele ter dado autoridade aos homens. Então vamos lá. Quem é esse homem? Bem, este homem tem uma palavra que a palavra dele é igual a uma ordem. O que ele fala é como uma ordem. O que ele fala é como uma ordem. É isso. O que ele fala é uma ordem. Como assim, pastor? Vamos lá. Jesus falou com o vento e a tempestade, e não importa. Se ele falou, é uma o quê? Ordem. A natureza acatou. Jesus falou com as enfermidades, não importa. Ele falou, as enfermidades precisam se sujeitar à sua o quê? Ordem. Jesus falou com os espíritos malignos, não importa. Quando ele falou, os espíritos malignos se sujeitaram, porque a palavra dele é uma o quê? Ordem. Então até aqui você já viu que a palavra de Jesus sujeitou a criação, ou a natureza, como vocês queiram. A palavra dele sujeitou as enfermidades, a palavra dele sujeitou os demônios, e a palavra dele sujeitou até o pecado, porque ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra
para perdoar pecados. Acabou, meu irmão. Ele tem autoridade sobre a criação, sobre a natureza, ele tem autoridade sobre a enfermidade, ele tem autoridade sobre os espíritos malignos, ele tem autoridade até sobre pecados. Porque a palavra dele é uma ordem. É uma o quê? O que é que você precisa na sua vida? Você só precisa de uma palavra o quê? De Jesus. O mesmo Jesus que estava dormindo no meio da tempestade. Não importa se agora ele está em silêncio, porque ele está dormindo no meio da tempestade. Mas não significa que ele saltou do barco. No momento em que ele se levanta, a palavra dele é ordem. E quando ele muda a nossa sorte, ou ele muda a circunstância, é como se aquilo nunca nem tivesse acontecido. Alguém pode dizer aleluia? Quantos creem nisso? Meu irmão, veja o endemoniado, a Bíblia diz que o endemoniado andava se cortando, se rasgando, prendiam ele em algemas, em cadeias, vivia em cemitério, ninguém prendia ele quebrava as correntes. A Bíblia diz que depois que expulsaram ele, a Bíblia diz, ele estava sentado e tranquilo. O homem mudou tanto que ele disse, Jesus, eu quero ser missionário. Quero te seguir. Ele disse, tá bom, você vai ser missionário, mas você vai ser missionário na sua própria cidade. Vá e conte aos seus o que eu lhe fiz. Alguém pode dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos foram abençoados essa noite, pode dizer amém. Ok, quero encerrar com esse versículo aqui. Vocês estão me acompanhando, diga amém. Quero finalizar com esse versículo bíblico. A Bíblia diz o seguinte. Mateus 28, 18. Diz assim. Lembra que eu comecei a falar aqui da autoridade dele sobre a natureza, sobre a criação, sobre pecados. Olha o que diz. Mateus 28, 18 diz. Jesus se aproximou deles e disse. Toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Acabou, irmão. Qual autoridade? Qual área da sua vida que se levantou uma tempestade? Pois essa área, não importa qual seja, a Jesus foi dada toda a autoridade. Ele tem autoridade sobre qualquer área. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, toda a autoridade. Em que nível? Há um outro pregador americano que eu gosto, que ele diz assim, Jesus é autoridade nos 3 mundos. Ele é autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, o meu Jesus tem autoridade para fazer calar a minha tempestade. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar juntos em nome de Jesus. Quantos foram abençoados esta noite? Amém. Então aplauda forte a Jesus, a Ele a glória. Ao Jesus que está a bordo. Ao Jesus que está a bordo. Aleluia. Feche seus olhos onde você está. Querido Jesus, nós queremos lhe oferecer, lhe render a glória. Meu Deus, nós não nos colocamos hoje aqui, como foi usada a ilustração da mensagem, como super-homens ou super-mulheres. A arma que temos foi a que o Senhor nos deu, a fé. E a nossa fé não se baseia em quem nós somos. Ela está baseada em quem o Senhor é. Tu és Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra. A nossa fé se baseia na tua autoridade, na autoridade da tua palavra. Jesus, basta uma palavra tua hoje na minha vida. E até os montes se movem de lugar. Basta uma palavra tua na minha vida e enfermidade deixa de existir. Basta uma palavra tua e tumores secam. Meu Deus, basta uma palavra tua e situações que parecem uma tempestade perfeita, que as coisas estão remando contra mim. Basta uma palavra tua e nesta hora a calmaria se instala. Basta uma palavra tua, Jesus, esta noite e tudo muda. Meu Deus, o Senhor está dizendo a este vento, silêncio, e dizendo ao mar, fique quieto. O Senhor está dizendo agora, falando com a minha tempestade, porque a tua palavra é uma ordem.
Basta uma palavra tua, aquilo que hoje está trazendo dúvida ao meu coração, ou enchendo o meu coração de medo, ou me fazendo perder a revelação de quem tu és, trazendo incredulidade ao meu coração. Hoje nós recebemos a tua palavra como antídoto, recebemos a tua palavra como solução para a nossa vida. A tua palavra nos limpa, a tua palavra nos lava e nos leva ao lugar que precisamos. Nós estamos em ti e a tua palavra é verdadeira, de que nós somos, meu Deus, ligados. A tua palavra diz que aquele que se une ao teu espírito é um só espírito contigo. Meu Deus, o Senhor não nos abandona nunca. O Senhor mesmo declarou: eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês órfãos. Meu Deus, nós nunca estamos sozinhos, nunca somos abandonados, nunca somos colocados de lado. O Senhor está conosco. No meio da tempestade, Jesus continua a bordo. Ele está no meio da minha luta, no meio da minha crise, no meio da minha situação. Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. E não apenas isso, igreja. Ele não só está com você, Ele está por você. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu não só tenho Ele comigo, Ele está ao meu lado. Ele está ao meu lado. Quando eu grito por Ele, quando eu grito por Jesus, quando eu clamo por Ele, Ele diz: eis-me aqui. Quando eu grito por Ele, Ele diz: eis-me aqui. Ele inclina seus ouvidos para ouvir a minha oração, para ouvir o meu clamor. Quando os discípulos acordaram Jesus, Ele levantou e aquietou o mar. Ele fez os ventos entrar em silêncio, porque eles naquele momento precisavam de um Salvador. E se você precisa de um Salvador, clame por Ele. Clame por Ele essa noite. Clame pelo seu Salvador. Diga: Jesus, eu preciso de Ti. Eu não dependo de mim mesmo, nem das minhas forças. Eu dependo de Ti, Jesus. O meu coração está em Ti. A minha fé está em Ti. Remove hoje, Jesus, toda a dúvida de que o Senhor não liga para mim, que o Senhor não se importa. Arranca de mim o medo, meu Deus. Preenche meu coração de fé, que eu crie expectativa do bem que o Senhor há de fazer em minha vida. E me dá a revelação de quem Tu és. De que Tu és o Deus poderoso que continua hoje falando com a natureza, falando com a tempestade, falando com a doença, falando com os demônios, dando ordem para que saiam. O Senhor continua dando ordens para que pecados sejam perdoados. O Senhor ainda é o mesmo Jesus. O Senhor continua sendo Deus. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é ordem. Tua palavra é ordem. Basta uma palavra Tua esta noite, para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Glória a Deus. Amém. Então diga assim comigo: o meu Jesus continua a bordo. Ele continua a bordo. Ele não desceu do barco, Ele está aí com você. E guarde isso na sua vida. Ele não só está com você, Ele está por você. Ele está contigo e Ele é por você. Ele está ao seu lado. Amém? Quantos foram abençoados? Amém. Então, enquanto louvamos a Deus, vamos trazer nossos dízimos e ofertas. Vamos plantar uma semente no altar de Deus. Vamos ser generosos, igreja. Vamos plantar uma semente na casa do Senhor. Seja generoso nesta hora e plante a sua melhor semente. Você tem seu dízimo, traga. Se você está recebendo pela transmissão, vai aparecer um QR Code aí na sua tela. Aproxime seu celular, você será conduzido a uma página segura para entregar seu dízimo e sua oferta. Toda a casa, vamos plantar sementes no altar do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória. a Ele a glória, para sempre, amém. Toda honra, toda glória.
quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. a Ele a glória. A Ele a glória. A Ti, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Pra sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. 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 Pra sempre. Senhor Jesus, te agradecemos, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Pertencemos a Ti, somos Teus. Obrigado pela palavra da verdade plantada hoje dentro de nós. Que essa semente dentro das nossas vidas possa crescer e dar frutos para a vida eterna. Querido Jesus, te agradecemos pela alegria que temos também de plantar sementes no Teu reino e na Tua casa. Esse lugar que temos sido abençoados pela Tua palavra, queremos, meu Deus, ser generosos em Tua casa e plantar boas sementes. E desde já cremos que cada semente está resultando para cada um de nós uma colheita abundante. Abençoa nosso trabalho, nossas empresas, nossos negócios, a obra das nossas mãos. Crendo que toda a provisão que precisamos vem de Tuas mãos. Tu tem provido para nós todas as coisas, porque o Senhor também tem autoridade em Teu nome em nossas finanças. Uma ordem Tua em nossa vida financeira, e o Senhor tem nos abençoado de forma sobrenatural. Obrigado. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Toda forte a Jesus. A Ti, Jesus, a glória. Amém. Então, lembrando que domingo tem culto, apesar de ser um domingo de eleição, nós vamos ter culto normal. Vem para a igreja, vem para o culto, e depois do culto, nós vamos então, cada um, cumprir o seu papel cívico de fazer a sua escolha nessa eleição municipal. Alguém pode dizer amém? Então, mas vamos estar juntos, primeiro como igreja, domingo é dia do Senhor. Amém? Então vamos estar juntos como igreja aqui, domingo, mesmo horário, 9 da manhã, e daqui seguimos para as zonas eleitorais. Amém? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje com a sua vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande em seu coração, e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, às 9 da manhã.